Existem dois tipos de mortes para as máquinas de guerra: as que morrem em batalha e as que morrem de sede. Quilômetro por quilômetro, tanque por tanque, até não restar nada além de metal parado e soldados a pé. Em 1939, a Alemanha nazista construiu o exército mais temido do mundo. Mas havia um segredo que Hitler carregava como cicatriz. 30 a 40% de todo o combustível alemão vinha de um único lugar: Ploiesti, Romênia. A 2.400 quilômetros de Berlim. Vulnerável. Exposto. Impossível de proteger completamente. E sem ele, não havia Blitzkrieg, não havia Panzer, não havia Luftwaffe. Apenas metal inútil e promessas vazias. Esta é a história de como um império morreu não por falta de coragem, mas por falta de gasolina. Como a guerra foi decidida não em campos de batalha gloriosos, mas em refinarias bombardeadas e oleodutos cortados. Como a máquina militar mais poderosa da história descobriu, tarde demais, que dependia de um poço de petróleo que não podia proteger, e como essa dependência fatal transformou vitórias esmagadoras em derrota inevitável. Antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a sua inscrição se não é inscrito e o seu like. Isso ajuda a equipe do canal HT Military a entender que o conteúdo é relevante para você. Caso tenha alguma sugestão que gostaria de ver por aqui, considere deixar um comentário. Berlim, inverno de 1938. Ministério da Guerra. Terceiro andar de prédio de pedra que sobreviveu à Grande Guerra. Sala de reunião com janelas altas que deixam entrar luz cinzenta do inverno alemão. Mapas da Europa cobrem mesa de carvalho manchada por décadas de uso. Setas vermelhas desenhadas a lápis atravessam fronteiras como se fossem apenas linhas em papel. França, Polônia, Tchecoslováquia. Conquistas futuras planejadas com a precisão de engenheiros desenhando pontes. Generais do alto comando estão sentados. Uniformes impecáveis. Condecorações da Grande Guerra brilham sob a luz das lâmpadas. Mas há tensão que nenhuma medalha consegue esconder. Não discutem táticas. Não discutem estratégias de batalha. Discutem logística. Sempre logística, munição, alimento, combustível. Especialmente combustível. Um general, cabelos grisalhos, cicatriz no rosto esquerdo de estilhaço de Verdun. Abre a pasta de couro. Remove documento. Papel timbrado do Ministério da Economia. Carimbo vermelho no topo. Geheim. Secreto. Sua voz tenta soar confiante, mas traz preocupação. Consumo anual projetado para tempo de guerra: 44 milhões de barris. Produção doméstica atual: 3,8 milhões. Pausa. Som de caneta caindo na mesa. Alguém tosse nervosamente. Todos fazem a conta mentalmente. Déficit: 40 milhões de barris. Por ano. Número que parece abstrato até você entender o que significa. Cada tanque Panzer consome 200 litros para cada 100 quilômetros. Cada bombardeiro Stuka bebe combustível de aviação como criatura sedenta. Cada caminhão, cada motocicleta, cada veículo da futura Wehrmacht precisa de gasolina. A Alemanha produz menos de 10% do que precisará. Antes da guerra, a solução parecia óbvia: importar. 63 a 72% do petróleo alemão chegava por petroleiros. Rotas marítimas do México, Venezuela, Estados Unidos. Navios atravessando o Atlântico carregados com óleo bruto. Mas todos nesta sala sabem, quando a guerra começar, e começará, disso ninguém duvida, o bloqueio naval aliado cortará essas rotas. Royal Navy patrulhará oceanos. Submarinos britânicos caçarão petroleiros. E de repente, aqueles 60 a 70% simplesmente desaparecerão. Então restam apenas duas fontes possíveis: Romênia e óleo sintético produzido a partir de carvão. E nenhuma das duas é suficiente, nem juntas. Outro general fala, mais jovem, olhos claros, voz tentando soar otimista. Hermann Göring esteve aqui ano passado. O plano quadrienal garantirá a autossuficiência. Mas sua voz morre no final da frase.
porque ele mesmo não acredita. Göring prometera que a Alemanha produziria todo o petróleo necessário até 1940, através de processos sintéticos. Palavras bonitas, números impressionantes em relatórios. Mas sentados aqui, com dados reais, os generais entendem. É mentira. Ou, na melhor das hipóteses, exagero perigoso baseado em otimismo que ignora a realidade técnica e econômica. Plantas de óleo sintético custam 30 milhões de marcos cada. Exigem de 7 a 9 toneladas de carvão para produzir 1 tonelada de combustível. Processos Bergius e Fischer-Tropsch funcionam sim, mas são caros, lentos, e mesmo em capacidade máxima nunca produzirão o suficiente. Planos prevêem 23 plantas até 1943, mas a guerra não esperará até 1943. Silêncio na sala. O general mais velho olha pela janela. Neve começa a cair sobre Berlim. Então dependemos da Romênia. Ele diz. Não é pergunta, é constatação, e todos sabem o que isso significa. Ploiesti, Romênia. Primavera de 1939. 50 quilômetros ao norte de Bucareste, capital que se chama Paris do Leste, por sua arquitetura elegante e vida noturna vibrante. Mas aqui, em Ploiesti, não há elegância, apenas indústria. Torres de perfuração de madeira pontilham planície ondulada como floresta morta e esquelética. Centenas delas, algumas perfurando há décadas, desde que petróleo foi descoberto aqui em 1857. Os oleodutos serpenteiam entre refinarias. Tubos de metal enferrujados em alguns lugares, novos e brilhantes em outros. Tanques de armazenamento cilíndricos se espalham por área de 60 quilômetros quadrados. Cheiro de petróleo bruto impregna tudo. Doce, nauseante, inescapável. Entra nas roupas, na pele, nos pulmões. Trabalhadores romenos e engenheiros alemães já não notam, mas visitantes tossem e cobrem narizes. As refinarias funcionam 24 horas. Fornos queimam. Torres de destilação sobem 30 metros no ar. Vapor escapa de válvulas com sibilos constantes. Som de bombas industriais pulsando como coração gigantesco. Este lugar produz 100 mil barris por dia. 1/3 de todo o combustível que alimenta máquinas de guerra do eixo. Sem Ploiesti, Itália fica imobilizada. Sem Ploiesti, a Alemanha sufoca. Mas há um problema que mantém Hitler acordado à noite. A Alemanha não controla completamente esta fonte vital. Romênia é um país soberano, tecnicamente, nominalmente. Possui contrato de 90 anos com a Alemanha para fornecimento de petróleo. Mas contratos são papel. E o papel queima facilmente quando as conveniências políticas mudam. Março de 1936. A Alemanha ocupou a Renânia. Tropas alemãs marcharam para território que o Tratado de Versalhes declarou como zona desmilitarizada. França e Inglaterra protestam, fazem ameaças, mas não agem. Mundo observa e aprende lição perigosa. Hitler pode violar tratados sem consequências. Romênia também observa e tira conclusão diferente. A Alemanha está ficando mais forte, mais audaciosa, mais perigosa. E se a Alemanha está ficando mais forte, então a Romênia precisa proteger seus próprios interesses. Então o governo romeno aumenta o preço do petróleo. 30%. De uma vez. Chantagem silenciosa, mas extremamente eficaz. 37% do petróleo alemão vem da Romênia neste momento. Então, Romênia tem alavanca. E não hesita em usá-la. Diplomatas romenos em Berlim são educados, mas firmes. Compreendam, os preços globais mudaram. Custos de produção aumentaram. E, naturalmente, a Romênia precisa considerar seus próprios interesses econômicos. Tradução real. Sabemos que vocês dependem de nós. Paguem mais. Ou encontrem petróleo em outro lugar. Hitler, ao receber notícia em Berghof, não grita, não quebra coisas. Ele faz pior. Fica em silêncio, caminha até a janela. Olha Alpes bávaros cobertos de neve. Mãos cruzadas atrás das costas. Então volta para a mesa, onde o mapa da Europa está aberto.
Dedo traça a linha de Berlim a Ploeste, através da Tchecoslováquia, através da Hungria, 2.400 quilômetros, e neste momento, ele entende com claridade que o apavora. Ploeste não é apenas fonte de combustível, é um ponto de estrangulamento, é uma fraqueza estrutural no coração da máquina de guerra alemã. É ferida que inimigos eventualmente descobriram e exploraram sem piedade. Wehrmacht pode conquistar Paris, pode tomar Varsóvia, mas se perder Ploeste, tudo para. Junho de 1940. Stalin, vendo a Alemanha ocupada com França, faz seu movimento. O Exército Vermelho ocupa Bessarábia e Bucovina, norte da Romênia. Oficialmente está recuperando territórios históricos russos. Realmente está posicionando tropas perigosamente perto de Ploeste. 50 quilômetros. Distância que tanques soviéticos podem cobrir em horas. Setembro de 1940. Wehrmacht invade a Romênia. Não há batalhas, não há resistência. Governo romeno convida tropas alemãs para proteger campos de petróleo contra ameaças soviéticas. Ocupação disfarçada de proteção. Sequestro pintado como favor. Soldados alemães agora patrulham refinarias de Ploeste. Botas marchando em concreto manchado de óleo. Engenheiros alemães supervisionam a produção. Contadores alemães examinam livros. Romênia perdeu soberania sobre sua própria riqueza, mas Hitler não se sente mais seguro, porque a geografia não muda com ocupação militar. Ploeste ainda está a 2.400 quilômetros de Berlim. Ainda está exposto. Ainda pode ser bombardeado por aviões britânicos que agora operam do Mediterrâneo. E quando os americanos entrarem na guerra, e Hitler sabe que entrarão, seus bombardeiros de longo alcance transformarão Ploeste em alvo prioritário. Não há solução para este problema. Não há como mover Ploeste para lugar seguro. Não há como protegê-lo completamente de ataques aéreos. E não há fonte alternativa que produza 100.000 barris por dia. A Alemanha está presa, dependente de poço de petróleo que não pode proteger completamente. E esta dependência determinará o destino da guerra. 1º de setembro de 1939, 5h45 da manhã. Fronteira germano-polonesa. Nevoeiro baixo cobre campos de trigo prontos para a colheita. Agricultores poloneses ainda dormem em vilas próximas, mas já não há paz. Apenas segundos finais antes do trovão. Então vem o som. Rugido de motores. Centenas deles. Milhares. Tanques Panzer emergem do nevoeiro como monstros metálicos nascendo de névoa. Canhões apontam para frente. Esteiras de aço trituram terra. Atrás deles, caminhões carregados de infantaria. Acima deles, o céu começa a encher de aviões. Stukas mergulham com sirenes uivantes, som desenhado para aterrorizar. Blitzkrieg. Guerra relâmpago. A Polônia não está preparada. Não pode estar. Em 3 semanas a Polônia cai. Varsóvia bombardeada até a submissão. O governo foge. O exército desintegra-se. Mundo assiste chocado. A Alemanha parece invencível. Jornais do mundo inteiro estampam fotos de panzers desfilando por cidades polonesas. Nova forma de guerra, escreveram analistas militares. Velocidade, coordenação, poder esmagador. Mas em escritórios do Ministério da Guerra em Berlim, contadores trabalham com números menos gloriosos. Quanto combustível a campanha polonesa consumiu? Planilhas se enchem de números. Cada Panzer III bebe 200 litros para cada 100 quilômetros em estrada. Mais em terreno difícil. Muito mais. Cada Stuka consome 700 litros de combustível de aviação por missão. Cada caminhão, cada motocicleta, cada gerador. Cada veículo da Wehrmacht é uma criatura que precisa ser alimentada constantemente. E o apetite não diminui com vitória. Pelo contrário, aumenta exponencialmente. Porque agora a Alemanha ocupa a Polônia. Significa guarnições, patrulhas diárias, linhas de suprimento que precisam ser mantidas. Ocupação consome combustível mesmo quando não há combates. Soldados precisam ser transportados.
O equipamento precisa ser movido, e tudo depende da gasolina que a Alemanha não produz domesticamente. 10 de maio de 1940. Ardenas. Floresta densa na fronteira entre Alemanha, Bélgica e França. Generais franceses haviam declarado com absoluta confiança: impossível. Tanques não atravessam a floresta. Terreno é inadequado. Estradas são muito estreitas. Linha Maginot, fortificação mais formidável do mundo, protege França ao sul. Então França coloca suas melhores tropas ao norte, esperando que a Alemanha repita a estratégia de 1914, invadir através da Bélgica pelo norte. Mas tanques atravessam a floresta. Coluna após coluna de panzers rugindo através de estradas florestais que mal cabem 2 veículos lado a lado. É arriscado. É audacioso. É tudo que Blitzkrieg representa. Wehrmacht emerge das Ardenas atrás das linhas francesas. Defensores estão posicionados no lugar errado, olhando na direção errada. E de repente, a guerra acabou antes de realmente começar. Em 6 semanas, a França cai. Paris ocupada. Maior vitória alemã da guerra. Potência militar que resistiu 4 anos na Grande Guerra colapsa em mês e meio. Fotos de soldados alemães marchando sob Arco do Triunfo circulam pelo mundo. Hitler visita Paris como turista. Posa para fotos na Torre Eiffel. Wehrmacht parece imparável. Mas a vitória tem preço invisível. Combustível. Muito combustível. Blitzkrieg funciona porque tanques se movem rápido. Cobrem o terreno rapidamente. Cercam inimigos antes que possam reagir. Mas velocidade significa consumo massivo de gasolina. E agora, Wehrmacht controla a linha de frente que se estende da Noruega ao Mediterrâneo. 5.000 quilômetros. Cada quilômetro precisa ser abastecido, patrulhado, defendido. Caminhões transportam munição, combustível, comida, suprimentos médicos, e cada caminhão consome gasolina. Círculo vicioso que nunca termina. Então a Alemanha faz acordo com o último parceiro disponível, União Soviética. Pacto Molotov-Ribbentrop de não agressão. Cínico, pragmático, temporário. Todos sabem que é temporário. Hitler odeia bolchevismo. Stalin desconfia de fascismo. Mas o pragmatismo supera a ideologia. Por enquanto. Parte do acordo raramente mencionada em comunicados oficiais. A União Soviética fornecerá petróleo. 10 a 20% do consumo alemão. Trens carregados de óleo bruto cruzam a fronteira de leste para oeste. Stalin é fornecedor, não aliado. E fornecedores cobram preço. A Alemanha paga com maquinaria industrial, equipamento militar, tecnologia, coisas que Stalin usará quando inevitavelmente o pacto se romper. Mas em junho de 1940, enquanto a Alemanha está ocupada conquistando a França, Stalin faz seu próprio movimento. O Exército Vermelho ocupa Bessarábia e norte da Bucovina, territórios romenos, perto demais de Ploeste, perigosamente perto. Hitler recebe notícia em Berghof. O jovem ajudante entra, entrega o telegrama. Hitler lê. 1 vez, 2, mãos apertam papel até amassá-lo. Stalin não está apenas perto de Ploeste, está enviando mensagem clara. Posso cortar seu petróleo quando quiser. Lembre-se disso quando tomar suas próximas decisões. Decisão se forma na mente de Hitler. Não imediatamente. Leva meses. Mas a semente está plantada. Operação Barbarossa. Invadir a União Soviética. Motivo oficial que será proclamado para tropas e para o mundo. Destruir o bolchevismo. Libertar povos escravizados. Prevenir ameaça soviética contra a Europa. Motivo real discutido apenas em reuniões mais secretas com um círculo mais interno. Petróleo. Stalin está perto demais de Ploeste. Precisa ser afastado. Permanentemente. E mais importante ainda, a União Soviética possui Cáucaso, Maikop, Grozny, Baku. Campos de petróleo que produzem 183 milhões de barris por ano. 7 vezes mais do que toda a produção alemã. Se Wehrmacht capturar Cáucaso, o problema do petróleo desaparece.
A Alemanha terá combustível para décadas, para geração. Poderá lutar qualquer guerra longa. Poderá vencer guerra de atrito contra a Inglaterra e, eventualmente, contra Estados Unidos. Barbarossa não é sobre ideologia. É sobre petróleo. Sempre foi. 22 de junho de 1941. 3 horas e 15 minutos da madrugada. Fronteira mais longa da Europa. De Mar Báltico ao Mar Negro. 3 milhões de soldados alemães. 600 mil veículos. 4 mil tanques. 5 mil aviões. Maior invasão da história humana. Operação militar tão vasta que números se tornam abstratos. O avanço nos primeiros meses é espetacular. Minsk cai em 8 dias. Smolensk em 2 meses. Kiev em setembro. Wehrmacht está a 300 quilômetros de Moscou em outubro. Prisioneiros soviéticos contam em milhões. Tanques destruídos em dezenas de milhares. Vitória parece iminente. Questão de semanas, talvez dias. Mas o inverno chega. E o inverno russo não é como o inverno europeu. É frio que transforma óleo lubrificante em pasta espessa, que congela diesel nos tanques, que mata as baterias, que torna metal tão frio que o toque da pele nu gruda e arranca carne. Wehrmacht para, literalmente. Tanques congelam, motores recusam ligar, soldados queimam o que podem para não morrer congelados. Moscou não cai. Ofensiva para em dezembro. O Exército Vermelho contra-ataca. Wehrmacht recua. Primeira grande derrota alemã da guerra. Mas a derrota tática pode ser recuperada. O que não pode ser recuperado é uma falha estratégica. Campos de petróleo do Cáucaso permanecem a 1.500 quilômetros de distância. Fora de alcance. Intocados. Hitler redesenha a estratégia para o verão de 1942. Reunião no quartel-general de Rastenburg. Bunker de concreto cercado por florestas da Prússia Oriental. Mapa gigante da União Soviética cobre parede inteira. Vermelho para território soviético. Azul para avanços alemães. Hitler aponta para o sul. Dedo traça uma linha para Stalingrado. Depois mais ao sul ainda, para Cáucaso. Esqueçam Moscou, ele ordena. Os generais olham uns para os outros. Moscou é a capital, centro político, símbolo. Capital não importa, Hitler continua. Vão para Stalingrado, controlem o Volga, cortem a ligação norte-sul soviética, depois virem para sul, capturem Cáucaso. Capturem os campos de petróleo. Pausa. Ele olha cada general. Voz baixa, mas carregada de urgência que beira desespero. A menos que consigamos petróleo de Maikop e Grozny, e especialmente de Baku, a guerra está perdida. Vocês entendem? Perdida. É confissão. Admissão de fraqueza que nenhum líder deveria fazer na frente de seus subordinados. Wehrmacht, máquina de guerra mais temida do mundo, que conquistou de Noruega a Líbia, que destruiu exércitos em semanas, depende de combustível que não possui. E se não capturar Baku, terá que sobreviver apenas com ploeste e óleo sintético, fontes que nunca, jamais alimentarão o apetite insaciável de guerra mecanizada. Stalingrado vira moedor de carne, batalha mais sangrenta da história. Mas o Cáucaso permanece fora de alcance. Wehrmacht chega perto, tão perto. Pode ver montanhas do Cáucaso, mas nunca captura campos de petróleo. E em fevereiro de 1943, o 6º Exército Alemão se rende em Stalingrado. 290 mil homens perdidos. Derrota da qual a Alemanha nunca se recuperou. E Baku, salvação que poderia ter mudado tudo, permanece em mãos soviéticas, produzindo petróleo para Stalin, para o Exército Vermelho, para a máquina de guerra que agora avança para oeste. Junho de 1942. Base aérea Faid, Egito, Vale do Nilo. 50 graus Celsius à sombra. Não há sombra. O sol do deserto atinge tudo com intensidade física que parece martelar crânios. 13 bombardeiros, B-20 e 4 Liberator, se alinham em pista de terra batida. Aviões novos. Tinta ainda brilhante. Projeto Halpro. Halverson Project.
Comandante reúne tripulações em hangar que oferecem pouca proteção contra calor. Suor escorre de todos. Uniformes grudados na pele. Cavalheiros, ele começa. Voz formal tentando soar confiante. Vocês foram escolhidos para a missão especial. Alvo: Ploeste, Romênia. Alguns pilotos conhecem o nome, outros não. Mas todos prestam atenção quando ele continua. Refinarias de Ploeste fornecem 1/3 do petróleo alemão. Talvez mais. Se destruirmos essas refinarias, Wehrmacht para. Tanques sem combustível são esculturas de metal. Este ataque pode mudar a guerra. Números são dados. Distância: 3.700 quilômetros ida e volta. Mais longe que qualquer missão de bombardeio tentada até agora. Carregarão bombas extras, combustível extra, sem escolta de caças. Impossível. A distância é grande demais. Dependerão de surpresa, velocidade e sorte. Decolam ao anoitecer de 11 de junho. Sol se pondo sobre o deserto egípcio. 13 B-24 voando em formação apertada. Sobre Mediterrâneo, a água refletindo os últimos raios de sol. Sobre Grécia ocupada, montanhas escuras contra céu que escurece. Entram no espaço aéreo romeno ao amanhecer de 12 de junho. Ploeste aparece no horizonte. Refinarias exatamente onde inteligência disse que estariam. Torres de destilação. Tanques de armazenamento. Nenhuma oposição, nenhum caça alemão. Nenhum disparo antiaéreo. Os alemães não estavam esperando. Pensavam que Ploeste estava longe demais de bases aliadas. Bombardeiros soltam suas cargas. Bombas de 500 quilos caindo. Algumas atingem alvos. A refinaria pega fogo, fumaça negra sobe, tanques explodem. Mas a maioria das bombas erra, cai em campos ao redor. Dano total, mínimo. Um prédio de refinaria destruído. A produção cai talvez 5%, por 2 semanas. 13 bombardeiros retornam ao Egito. Tripulações relatam sucesso, tecnicamente verdade. Atacaram Ploeste. Retornaram sem perdas. Mas em termos estratégicos, a missão foi um fracasso. Não mudou nada. Ploeste continua produzindo. Mas a mensagem foi enviada. E recebida. General Alfred Gerstenberg, comandante de defesas antiaéreas na Romênia, examina danos em Ploeste. Insignificantes. Reparos levam dias. Mas ele não se sente aliviado. Pelo contrário. Sente medo gelado no estômago. Porque a mensagem é clara. Aliados sabem onde dói. Sabem que Ploeste é a artéria vital do Reich. E eles voltarão. Com mais aviões, mais bombas, mais determinação. Gerstenberg recebe ordem direta de Hermann Göring, por telefone seguro. Torne Ploeste impenetrável. Custo não é preocupação. Tempo não é desculpa. Quero defesas que façam os americanos sangrarem. E Gerstenberg obedece com eficiência prussiana. Nos meses seguintes, Ploeste se transformou num complexo industrial em uma fortaleza. 36 baterias de canhões de 88 milímetros, gigantes de aço capazes de derrubar bombardeiros a 5.000 metros de altitude. Projéteis de 8 quilos voando a 1.000 metros por segundo. Cada bateria tem 6 canhões. Servidos por artilheiros alemães e romenos treinados até não errarem um tiro. 16 baterias de canhões menores, 37 milímetros, 20 milímetros, posicionados para pegar bombardeiros que voem baixo, escondidos em palheiros falsos, disfarçados em vagões ferroviários que parecem abandonados, camuflados em prédios construídos especificamente para esconder armas. 15 estações de radar Würzburg, pratos parabólicos girando constantemente, varrendo o céu, olhos eletrônicos que detectam bombardeiros a 100 quilômetros, dando tempo para os artilheiros se prepararem, para caças decolarem, geradores de fumaça instalados em cada refinaria. Podem cobrir a área inteira em 5 minutos. Fumaça química densa que esconde alvos, faz bombardeiros atacarem cegos, fogueiras falsas preparadas em campos ao redor de Ploeste. Quando o ataque começar, os trabalhadores acenderão essas fogueiras, para enganar bombardeiros noturnos, fazer parecer que refinarias já estão queimando em lugares errados.
Ploeste se torna uma das fortalezas antiaéreas mais pesadamente defendidas da Europa, rivalizando com Berlim, com Essen, com alvos mais importantes no coração da Alemanha. Mas fortificações não mudam geografia. Refinarias não podem voar, os oleodutos não podem se esconder. Tanques de armazenamento são alvos que qualquer piloto treinado pode identificar. E aliados têm muitos pilotos, muitos bombardeiros e determinação que não vacila. Norte da África, setembro de 1942, deserto da Líbia. Erwin Rommel, raposa do deserto e como jornais ingleses o chamam com um misto de medo e respeito. Senta em barraca de campanha. Lona bate ao vento quente do deserto. Areia entra por todo canto, nas comidas, na água, nos olhos, nos ouvidos. Areia está em todo lugar, sempre. Rommel escreve em diário pessoal. Mão treme, não de medo, de exaustão. 50 anos, mas parece ter 60. Olheiras fundas, pele queimada e rachada pelo sol africano implacável. Meses no deserto transformam homens em carcaças. Nos últimos 8 meses, escreve devagar, cada palavra pesada, recebemos em média 120 mil toneladas de suprimentos por mês. Coloca a caneta na mesa, fecha os olhos, esfrega rosto com as mãos, pega a caneta novamente. Apenas 40% de nossas necessidades reais. Para. Relê o que escreveu. 40%. Menos da metade. Palavras soam abstratas até você viver a realidade. Relê novamente. Morde lábio. Continua escrevendo. Como podemos lutar em tais condições? Coloca a caneta na mesa. Desta vez não a pega novamente. Olha para cima da barraca. Ouve barulho lá fora. Soldados trabalhando. Mas não é som de preparação para a batalha. É som de desmonte. Canibalização. 3 tanques quebrados sendo desmontados para fazer um funcional. Motor de um. Transmissão de outro. Esteiras de terceiro. Porque não há peças de reposição chegando pelo Mediterrâneo. Porque cada petroleiro, cada navio de suprimento que tenta cruzar de Itália para norte da África é caçado por submarinos britânicos operando de Malta. É atacado por aviões baseados em Malta. Malta, pequena ilha que se recusa a cair, está estrangulando o Africa Corps. Rommel sai da barraca. O sol atinge como um martelo físico. Calor que faz ar tremeluzir. Chão queima através das botas. Caminha até Panzer III estacionado perto do posto de comando. A tripulação está sentada na sombra do tanque. 5 homens, rostos queimados, uniformes esfarrapados. Olham para ele quando ele se aproxima. Sabem o que vem. Todos sabem. Não há combustível para próximo ataque. Talvez não haja combustível nem para recuar se britânicos atacarem primeiro. Um soldado jovem, talvez 20 anos, rosto ainda mostrando traços de adolescência, pergunta: Herr Feldmarschall, quando chegam mais suprimentos? Voz tentando soar esperançosa, mas os olhos revelam que ele já sabe a resposta. Rommel olha para ele. Quer mentir. Quer dar esperança. Líderes devem dar esperança. Mas mentiras não ajudam no deserto. Deserto não respeita palavras bonitas. Não sei, ele responde honestamente. Comando Supremo promete, mas promessas não enchem tanques. Pausa. Continuamos esperando. Volta para a barraca. Ar lá dentro é forno, mas pelo menos não há sol direto. Senta. Olha os mapas. Posições britânicas marcadas em vermelho. Posições alemãs em azul. Linhas de suprimento marcadas com traços. Traços que estão sendo cortados. Novembro. Situação piora. Rommel recebe relatório mensal de suprimentos. Números em papel oficial. 4.879 toneladas de óleo combustível e gasolina. 2.331 toneladas de munição. Para o exército inteiro. Para o mês inteiro. Faz conta mental que já fez centenas de vezes. Africa Corps precisa 400 toneladas de óleo por dia. Só para manter. Não para atacar. Só para patrulhar. Para mover suprimentos. Para operações básicas. 400 toneladas por dia. 30 dias no mês.
12.000 toneladas necessárias. Recebeu 4.879. Suficiente para 12 dias. Mês tem 30. Escreve carta desesperada para Comando Supremo. Para Göring, para Keitel, para quem ler. Pede mais suprimentos, mais munição, mais combustível, especialmente combustível. Sem combustível não posso manobrar. Sem manobra, Blitzkrieg é impossível. E sem Blitzkrieg, somos apenas alvos parados esperando a artilharia britânica. A resposta chega 3 semanas depois. Telegrama. 2 linhas. Impossível aumentar envios atualmente. Prioridade é o fronte oriental. Mantenha posições com recursos disponíveis. Rommel amassa telegrama. Joga no chão de areia da barraca. Lá fora, mais tanques estão parados. Não por dano de combate. Por tanques de combustível vazios. E através do Mediterrâneo, longe, o petróleo de Ploiste continua fluindo. Continua sendo refinado. Continua enchendo barris. Mas não para a Africa Corps. Para a fronte oriental. Para a defesa da Alemanha. Para outras prioridades. Outros comandantes que também imploram por mais. Todos lutando por combustível que nunca será suficiente para todos. Casablanca, Marrocos, janeiro de 1943. Hotel Anfa. Edifício branco com vista para o Oceano Atlântico. Ondas quebrando na costa. Franklin Roosevelt e Winston Churchill se encontram em uma suíte ampla. Mobília de luxo que parece obscena no meio de guerra global. Mapas espalhados sobre a mesa de mogno. Charutos cubanos. Whisky escocês. Discussão estratégica sobre futuro da guerra. Churchill aponta mapa da Europa com charuto. Cinzas caem sobre a Alemanha marcada em cinza. Dedo gordo pousa sobre Romênia. Ploeste, ele diz. Voz rouca de décadas fumando charutos. 1/3 do petróleo alemão. Possivelmente mais. Inteligência sugere até 40%. Se destruirmos essas refinarias, Wehrmacht para. Literalmente, será golpe de nocaute estratégico. Roosevelt escuta. Acende cigarro em piteira de marfim. Solta fumaça. Pensa. Qual é a distância de nossas bases mais próximas? Mais de 3.000 quilômetros ida e volta. De bases na Líbia. E as defesas? Churchill não minimiza. Formidáveis. Alemães fortificaram após nosso ataque em junho. Inteligência reporta centenas de canhões antiaéreos. Radares, caças baseados próximos. Será caro. Silêncio. Roosevelt fuma. Olha o oceano pela janela. Ondas continuam quebrando. Indiferentes à guerra. Custo estimado? Churchill não hesita. Já fez cálculos. Alto. Muito alto. Taxa de perda possivelmente 30%. Mas é necessário. Petróleo é o sangue da máquina de guerra moderna. Corte o sangue, a máquina morre. Roosevelt acena. Faça acontecer. Planeje. Execute. A Alemanha precisa ser cega. Pausa. Corrige. A Alemanha precisa ser estrangulada. Decisão é tomada. Nesta sala luxuosa em Casablanca, sobre uísque e charutos, o destino de Ploeste é selado. Operação Tidal Wave. Onda de maré, nome apropriado. Inundação de bombardeiros sobre refinarias romenas. Tentativa de afogar fornecimento de petróleo alemão. Líbia, julho de 1943. Bases aéreas no deserto. Pilotos americanos treinam para a missão que sabem será diferente de tudo que fizeram. Construíram réplica de Ploeste no deserto. Estacas de madeira representam chaminés de refinarias. Trapos esticados em armações representam tanques de armazenamento. Pedras pintadas marcam posições de defesas antiaéreas. Praticam voo rasante. Muito baixo. 15 metros de altitude. Altura de prédio de 4 andares. Voando a 400 km por hora. A esta altitude e velocidade, não há margem para erro. Toque uma asa no chão. O avião capota e explode. Suba 10 metros demais. Radares detectam e a artilharia te derruba. Mas voar baixo é a única chance contra defesas que Gerstenberg construiu. Chegar baixo demais para radares até o último momento.
Chegar rápido demais para artilheiros ajustarem a mira. Elemento surpresa é tudo. Pilotos sabem que é missão suicida. Os oficiais não tentam esconder. Briefings são honestos. Taxa de perda estimada 30%. 1 em cada 3 não voltará. Matemática simples e brutal. Em sala com 60 pilotos, 20 não verão amanhã. Mas voluntários não faltam. Porque Ploeste representa algo maior que vida individual. É coração da máquina de guerra nazista. E corações podem ser parados. Devem ser parados. Independente do custo. Na noite anterior à missão, pilotos escrevem cartas. Para esposas que beijaram antes de embarcar para a guerra. Para pais que choraram vendo filhos partirem. Para filhos que alguns conheceram apenas por fotografias enviadas pelo correio militar. Cartas que talvez sejam lidas. Ou talvez fiquem em gavetas por décadas, amarelando, até alguém decidir finalmente descartá-las. Pensar nessa realidade brutal de uma guerra faz você valorizar ainda mais a sua família. Alguns rezam em barracas vazias. Outros jogam cartas em mesas improvisadas, apostando dinheiro que talvez não vivam para gastar. Alguns apenas fumam em silêncio, olhando o céu noturno da África, estrelas brilhantes em céu sem poluição luminosa, sabendo que amanhã voarão através de inferno criado por homens. Capelão militar circula. Oferece palavras de conforto. Algumas tripulações aceitam, outras recusam educadamente, não por falta de fé, mas porque já fizeram as pazes com a possibilidade de morte. E palavras, por mais bem-intencionadas, não mudam matemática de missão suicida. 1º de agosto de 1943, 3h30 da madrugada. Bases aéreas em Benghazi, Líbia. A escuridão pré-amanhecer ainda cobre o deserto, mas as bases estão iluminadas por holofotes improvisados, geradores rugindo. 177 bombardeiros B-24 Liberator se alinham em pistas de terra batida. Maior formação de bombardeiros já reunida para a missão única. Números que impressionam. 1.770 aviadores, 1.000 toneladas de bombas, 60 mil galões de combustível de aviação. Os motores começam a ligar, um por um. O rugido se multiplica até tornar-se um trovão contínuo que faz o chão vibrar. Areia dança em ondas pela vibração. Homens gritam para serem ouvidos e mal conseguem. Tripulações embarcam. 10 homens por avião. 1.770 aviadores americanos. A maioria tem menos de 25 anos. Rostos que ainda parecem jovens demais para o que vão enfrentar. Alguns mal completaram 20. Vestem jaquetas de couro sobre uniformes de voo. Capacetes, óculos de voo que logo estarão empoeirados. Carregam bolsas com mapas cuidadosamente marcados. Sanduíches que ficarão intocados. Chocolate que derreterá no calor dos cockpits. E cartas de despedida em bolsos internos. 4 horas. Primeiro B-24 acelera em pista. Carregado com bombas de 500 quilos e tanques extras de combustível, avião luta para decolar. Roda quase até o final da pista antes de levantar o nariz. Sobe pesadamente para o céu que começa a clarear. Próximo segue. Depois outro. Depois outro. A decolagem leva 40 minutos. Quando o último avião está no ar, o sol nascendo ao leste pinta céu de laranja e vermelho. Cores bonitas que contrastam com o que vem. Formação se organiza sobre Mediterrâneo. 177 bombardeiros voando em direção norte. Grupos numerados, rotas planejadas, alvos designados. Cada grupo sabe qual refinaria atacará, qual abordagem usará, onde soltará bombas. Voo dura 8 horas. Sobre Mediterrâneo, água azul escura refletindo o sol da manhã. Pilotos verificam instrumentos repetidamente. Navegadores consultam mapas. Bombardeiros testam equipamento. Artilheiros verificam metralhadoras calibre 50. Silêncio no rádio exceto comunicações essenciais. Cada homem sozinho com pensamentos que não compartilha. Depois Grécia. Montanhas. Vales. Vilas isoladas que parecem inalteradas por guerra. Então, fronteira romena. E aí algo dá errado.
Nuvens. Não estava previsto. Previsão meteorológica disse céu claro. Mas meteorologia não é ciência exata em 1943. Banco espesso de nuvens cúmulos aparece no caminho. Formação entra. Visibilidade cai para zero. Branco leitoso por todos lados. Pilotos voam apenas por instrumentos. Altímetro, bússola, velocímetro. Tentam manter posição relativa baseado em tempo e direção. Mas a nuvem é densa demais, espessa demais, longa demais. Formação se quebra. Grupos se separam. Alguns emergem das nuvens no lugar previsto. Outros emergem quilômetros fora de posição. Navegação falha quando o terreno não corresponde ao que os mapas mostram. Estão perdidos. Sobre território inimigo. Perdidos. E elemento surpresa. Única vantagem que tinham, razão pela qual treinaram voar baixo, razão pela qual arriscam tudo, desaparece. Porque agora grupos chegam ao alvo em momentos diferentes. Por rotas diferentes. Não há mais coordenação. Não há mais surpresa. Defesas alemãs terão tempo para reagir, para se preparar, para matar. Ploeste. 10h30. Dia claro. Calor do verão romeno. Céu azul sem nuvens sobre as refinarias. Operadores de radar Würzburg nas suas estações detectam aproximação. Pontos na tela verde fosforescente. Muitos pontos. Movendo rápido. Vindo do sul. Sirenes soam. Estridente. Som que perfura tímpanos. Por toda a cidade. Por todas as refinarias. Trabalhadores em refinarias largam ferramentas e correm para abrigos subterrâneos construídos especificamente para este momento. Artilheiros alemães e romenos correm para posições. Canhões de 88 milímetros giram para o céu. Municiadores carregam projéteis. Comandantes de bateria gritam ordens. Caças Messerschmitt 109 e Focke-Wulf 190 decolam de bases próximas. Motores rugindo. Pilotos alemães que esperavam este momento. Primeiro grupo de B-24 aparece no horizonte. Voa baixo, muito baixo, 15 metros. Tão baixo que pilotos veem trabalhadores correndo no chão. Veem chaminés de refinarias à frente. Veem tanques cilíndricos de armazenamento brilhando sob sol. Veem artilheiros alemães olhando para cima com expressões mesclando choque e determinação. Porque os bombardeiros estão na altura dos olhos. Não acima, na mesma altura. Canhões abrem fogo. O som é ensurdecedor. Projéteis de 88 milímetros disparam com estampido que faz ar vibrar. Explodem no ar. Fragmentos de metal rasgam fuselagens de alumínio como se fossem papel. Traçantes cortam o céu como fogo líquido. Vermelho, alaranjado, verde. Cores bonitas que significam morte. Cheiro de pólvora e combustível queimado, e metal aquecido preenche ar. Coronel John Kane lidera o 98º Grupo de Bombardeio. Veterano, 28 missões anteriores. Mas nada como isso. Voa direto para a refinaria Astra Romana. Complexo gigante de tanques e torres de destilação. Seu B-24 é atingido. Projétil rasga a asa direita. Metal rasga. O motor número 3 pega fogo. Chamas alaranjadas lambem metal. Fumaça negra sai. Copiloto grita: "Motor 3 em chamas, devemos abortar!" Mas Kane não desiste. Não aborta. Continua. 600 metros para alvo. 400. 200. Fogo se espalhando pela asa. Bombardeiro grita: "Bombas fora!" Kane sente o avião subir levemente quando o peso das bombas deixa porão. Olha pelo espelho retrovisor. Refinaria explode. Bola de fogo gigante. Laranja. Vermelha. Onda de choque alcança o avião. Sacode violentamente. Instrumentos vibram. Kane vira para escapar. Motor em chamas deixa trilha de fumaça negra no céu azul. Voa 100 quilômetros antes do fogo alcançar a linha de combustível. Consegue pousar em campo romeno. Avião desliza em terra. Para. A tripulação sai correndo antes que exploda. Olham para trás. Seu B-24, que os trouxe até aqui, queima. Chamas consumindo tudo.
O coronel Leon Johnson lidera o 44º Grupo de Bombardeio. Aproxima a refinaria Columbia Aquila. Voa paralelo à linha férrea que corta o complexo. Parece uma rota segura, longe de concentrações de defesas, mas não sabe que Gerstenberg escondeu uma surpresa mortal ali. Die Raupe, a lagarta. Trem blindado disfarçado, vagões que parecem carregar carvão, mas na verdade escondem canhões antiaéreos de 37 milímetros. Quando os bombardeiros passam, vagões se abrem, portas laterais caem, canhões aparecem e disparam. Horizontalmente. A 15 metros de altitude, projéteis não precisam de arco parabólico. Apenas atravessam o ar diretamente para os bombardeiros. Distância, 50 metros. Impossível errar. B-24 à esquerda de Johnson explode. Não pega fogo. Explode. Pedaços de metal voam em todas as direções. Asa se separa do corpo. Avião cai girando. Bate no chão. Explosão levanta terra e fogo. Outro é atingido. Projétil atravessa cockpit. Fogo. Pilotos mortos instantaneamente. Avião mergulha no chão em ângulo reto. O impacto cria cratera. Johnson continua. Seu próprio avião é perfurado por fragmentos. Som de metal rasgando. O copiloto grita que está ferido. Sangue espirra no painel de instrumentos. Vidros de instrumentos quebrados. Mas Johnson não pode parar. Não pode ajudar. Só pode continuar. Solta bombas sobre refinaria. Tanques de armazenamento explodem. Chamas sobem 300 metros. Fumaça preta cobre o sol. O dia vira noite artificial. Tenente-coronel Addison Baker lidera o 93º Grupo de Bombardeio. Seu B-24, apelidado Hell's Wench, Bruxa do Inferno, é atingido antes mesmo de chegar ao alvo. Projétil de 88 atravessa a asa esquerda. O motor explode imediatamente. Pedaços de hélice voam como estilhaços. Um pedaço atravessa a fuselagem perto do navegador. Asa pega fogo. Fogo que não pode ser apagado. Baker poderia abortar. Deveria abortar. Procedimento operacional padrão. Se atingido antes do alvo, vire e tente voltar. Preserve tripulação. Preserve avião. Mas não vira. Continua voando direto para a refinaria. Copiloto grita: "Estamos caindo! Precisamos abortar!" Baker não responde. Apenas aperta controles com força que faz juntas branquearem. Bombardeiro liberta bombas sobre alvo. Mas o avião está perdendo altitude rapidamente. 10 metros. 7. 5. 3. Asa toca chão. Hell's Wench capota. Gira. Metal rasga. Explode. Bola de fogo que consome tudo. Não há sobreviventes. 10 homens morrem em segundos. Baker receberá medalha de honra. Postumamente. Maior honra militar que o país pode dar. Mas Baker está morto. E uma medalha não traz de volta esse homem para casa. Batalha dura 30 minutos. Mas parecem horas. Cada segundo esticado pela adrenalina e terror. Céu sobre Ploeste é um inferno que Dante não imaginou. Fumaça. Fogo. Bombardeiros caindo. Alguns em chamas. Outros quebrados. Outros explodindo no ar. Explosões. Som constante e ensurdecedor de canhões, motores, gritos no rádio, metal rasgando, homens morrendo. Quando termina, o silêncio é quase tão violento quanto o barulho foi. Ouvidos zumbindo, refinarias queimam, torres de fumaça negra sobem quilômetros no céu. Visíveis de Bucareste, visíveis de fronteira. Mas o preço foi brutal além do imaginável. 54 bombardeiros foram destruídos. Apenas 92 dos 177 retornam a bases na Líbia. 55 deles tão danificados que nunca voarão novamente. Precisam ser sucateados. Mais de 500 aviadores mortos, capturados por alemães e romenos, ou internados na Turquia quando aviões danificados pousaram em território neutro e tripulações foram detidas pela duração da guerra. Taxa de perda: 30%, exatamente como previsto. Mas a previsão não diminui a dor, não traz mortos de volta,
Não conforta famílias que receberão telegramas. 5 medalhas de honra concedidas. Maior número para missão única na história americana. 56 cruzes de serviço distinto. Reconhecimento de heroísmo que poucos na história militar alcançaram. Mas os heróis mortos não mudam a matemática da guerra. Coragem não substitui resultados. 3 de agosto. Avião de reconhecimento, Mosquito da Força Aérea Sul-Africana, sobrevoa Ploeste. Motor duplo de alta altitude permite fotografar sem ser interceptado. Câmeras clicam. Centenas de fotos. Quando reveladas em laboratório escuro em Cairo, analistas examinam cada imagem com lupas. Verdade emerge. Maioria das refinarias está operacional. Algumas sofreram dano mínimo. Torres de destilação rachadas, mas não caídas. Tanques de armazenamento com buracos, mas reparáveis. Outras nem foram atingidas. Bombas erraram. Caíram em campos. Em vilas próximas matando civis romenos. Refinarias que foram atingidas começam reparos imediatamente. Alemães trazem equipamentos. Trabalhadores escravos. Engenheiros. Soldando. Reconstruindo. 24 horas por dia. Iluminação noturna por holofotes. Urgência que não permite descanso. Setembro. Relatório do Comitê de Avaliação de Bombardeio Estratégico dos Estados Unidos. Nenhuma redução mensurável na produção total de Ploeste. Palavras frias, burocráticas, escritas com linguagem técnica que esconde devastação humana. Mas a conclusão é clara. A Operação Tidal Wave foi um fracasso estratégico. A coragem dos pilotos não está em questão. Voaram voluntariamente para o inferno. Enfrentaram morte com dignidade que a história lembrará. Muitos não voltaram. Famílias receberão telegramas que começam com palavras que ninguém quer ler. O Departamento de Guerra lamenta informar. Mas Ploeste sobreviveu. E Wehrmacht continua recebendo petróleo. Tanques continuam sendo abastecidos. Aviões continuam voando. A guerra continua. Ela sempre continua. O Domingo Sangrento. Assim, historiadores chamarão este dia. Dia em que 300 homens jovens morreram tentando cortar a artéria de petróleo do Reich. Dia em que o maior heroísmo encontrou a maior defesa. Dia em que coragem não foi suficiente. E falharam. Abril de 1944. Itália. Aliados capturaram o sul da península depois de meses de combate sangrento, incluindo bases aéreas em Foggia, complexo de aeródromos que italianos construíram e agora servem às forças aliadas. Distância de Foggia para Ploeste: 800 quilômetros, metade da distância da Líbia. E crucialmente caças P-51 Mustang, com tanques extras de combustível, podem escoltar bombardeiros até alvo e volta completa. Tudo mudou. Não mais missões suicidas únicas. Agora é campanha. Sistemática. Implacável. Industrial. A 15ª Força Aérea dos Estados Unidos inicia uma série de ataques que não pararão. Não importa o tempo. Não importa as perdas. Não pararão até Ploeste ser destruída completamente ou capturada por tropas terrestres. 12 de maio. Foco muda temporariamente de Ploeste para alvos na própria Alemanha. 935 bombardeiros, número que teria sido impossível no ano anterior, atacam plantas de óleo sintético. Maior ataque coordenado contra a infraestrutura de combustível até agora. Alvo principal, complexo gigantesco IG Farben em Leuna, perto de Leipzig. Maior produtor único de combustível sintético do Reich. Plantas químicas espalhadas por quilômetros quadrados. Torres, tanques, tubulação. Maravilha da engenharia alemã. Processos Bergius e Fischer-Tropsch, operando em escala industrial que impressiona até inimigos. Bombardeio dura horas. Ondas após ondas de B-17 e B-24. Toneladas de bombas. Quando termina, Leuna queima. Fogo que não pode ser apagado. Fogo que queima por dias. Destruição que leva meses para reparar. E reparos serão bombardeados novamente. Matemática da destruição é brutal. Antes deste ataque,
A Alemanha produzia 92 mil barris por dia de combustível sintético. Setembro de 1944, 5 mil. Queda de 95%. Não por um bombardeio, por campanha sustentada que não dá tempo para a recuperação total. Luftwaffe fica no chão, literalmente. Não há combustível para treinar novos pilotos. Pilotos sentam em salas de aula aprendendo teoria, mas nunca voam o suficiente para ganhar experiência. Quando vão para combate, morrem rapidamente contra veteranos aliados. Não há combustível para missões ofensivas. Caças alemães só decolam para a defesa de alvos críticos. E mesmo assim, o racionamento é severo. Pilotos recebem combustível para uma missão, talvez duas. Então esperam reabastecimento que pode não vir. Caças a jato Messerschmitt 262, os mais avançados do mundo, com velocidade que bombardeiros aliados não podem alcançar, ficam parados em hangares. Máquinas magníficas, tecnologia revolucionária, mas sem combustível. Não por falta de aviões, não por falta de pilotos, por falta de gasolina. E Ploeste continua sendo atacada, semana após semana, mês após mês. Entre abril e 19 de agosto de 1944, 5.287 missões de bombardeiros atacam Ploeste e arredores. Número tão grande que se torna abstrato. Taxa de perda por missão, 3,6%. Muito menor que Tidal Wave. Foggia está mais perto. Escoltas de caça protegem. Mas o volume é esmagador. Matemática inexorável. Royal Air Force se junta com 900 missões noturnas. Bombardeiros pesados. Lancaster voam sob capa de escuridão. Soltam bombas incendiárias que transformam noite em dia artificial. Mistura de explosivos e fósforo que gruda e queima. Impossível apagar. Trabalhadores noturnos em Ploeste aprendem a temer o som de motores britânicos. Som que significa correr para abrigos. Novamente. Sempre novamente. Refinarias são atingidas repetidamente. Reparos mal terminam quando novos bombardeios destroem o trabalho. A produção despenca não por destruição completa em ataque único, mas por atrito constante. Trabalhadores fogem para campos. Ninguém quer trabalhar em alvo que é atacado constantemente. Engenheiros são mortos em ataques. Conhecimento técnico se perde. Suprimentos de peças de reposição não chegam porque as ferrovias são bombardeadas. Círculo vicioso. E lentamente, inexoravelmente, como paciente morrendo de 1000 cortes pequenos, Ploeste morre. 20 de agosto de 1944. Moldávia. Fronteira entre Romênia e União Soviética. Rio Prut separa dois países. Mas rios não param exércitos determinados. Madrugada. Céu ainda escuro, mas clareando no leste. A artilharia soviética abre fogo. Milhares de canhões. O som é de um trovão contínuo que não para. A terra treme. O chão vibra a quilômetros de distância. A ofensiva Jassy-Kishinev começa. 1 milhão de soldados do Exército Vermelho avançam. Infantaria, tanques, artilharia, mais de 1000 T-34, 1.800 aviões. Máquina de guerra soviética que aprendeu lições amargas em 41 e 42. Que se reconstruiu. Que agora é imparável. Eles esmagam o grupo de exércitos sul da Ucrânia alemão. Wehrmacht tenta segurar. Divisões lutam com desespero de homens que sabem que não há para onde recuar. Mas não há reservas estratégicas. Não há reforços vindo. Não há combustível para manobras de tanques que permitiriam contra-ataques. Divisões alemãs são cercadas metodicamente. Destruídas sistematicamente. Em 5 dias, 380 mil baixas alemãs. Mortos, feridos, capturados. Maior derrota alemã desde Stalingrado. Números que significam colapso do fronte inteiro. 23 de agosto. Bucareste. Palácio Real. Edifício neoclássico que já viu reis e revoluções. Rei Miguel, jovem de apenas 23 anos que estava no trono quando a guerra começou, toma a decisão mais importante de sua vida. Decisão que mudará a história.
Convoca o ditador Ion Antonescu, líder que aliou Romênia à Alemanha, que enviou tropas romenas para o fronte oriental, que apoiou Hitler. Quando Antonescu chega ao palácio, espera uma reunião normal, mas guardas reais o prendem. Golpe de Estado, rápido, eficiente, sem tiro disparado. Rei Miguel faz pronunciamento na rádio. Romênia muda de lado. Declaramos guerra à Alemanha. Simples assim. Aliança de 4 anos desfeita em frase. Mas as consequências são enormes. 24 de agosto. O Exército Vermelho entra em Ploeste. Sem resistência. Guarnição alemã já fugiu, perseguida por soviéticos. Bandeiras vermelhas soviéticas são hasteadas sobre refinarias que alimentaram Wehrmacht. Soldados soviéticos caminham entre tanques de armazenamento que por anos enviaram petróleo para o inimigo. A torneira de petróleo para o Reich é fechada. Não gradualmente, não com aviso, instantaneamente. Como cortar a artéria. A Alemanha recebeu 7 milhões de barris de Ploeste no primeiro semestre de 44. Agora, 0. Nada. Wehrmacht depende apenas de óleo sintético. Mas plantas sintéticas estão sendo bombardeadas até escombros. Setembro. Produção total de sintético é 5 mil barris por dia. De 124 mil para 5 mil. Queda de 96%. Wehrmacht está morrendo de sede. Literalmente. Luftwaffe morre primeiro. Pilotos sentam em cockpits de caças perfeitamente funcionais. Motores frios. Tanques vazios. Olham o céu onde bombardeiros aliados voam sem oposição. Onde antes havia centenas de caças alemães, agora há silêncio. Céus alemães que Hermann Göring prometeu defender até a última gota de sangue estão abertos, indefesos. Dezembro. Ardenas, Bélgica. Florestas cobertas de neve. Inverno europeu que transforma a paisagem em postal. Hitler aposta tudo em última ofensiva desesperada. Operação Wacht am Rhein, Guarda do Reno. 24 divisões, 400 mil homens, 1000 tanques. Elemento surpresa. Panzers avançam através de florestas nevadas cobertas por névoa que esconde o movimento. Nos primeiros dias parecem invencíveis. Americanos recuam. A surpresa é completa. Parece que Wehrmacht, dada como morta por analistas, recuperou força. Parece que a Alemanha ainda pode mudar guerra. Mas é ilusão, miragem, teatro final, porque o combustível acaba. Terceiro dia de ofensiva. Primeira divisão Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler para. Tanques vazios. Quarto dia. Segunda divisão Panzer SS. Das Reich para. Mesmo problema. Comandantes de Panzer enviam mensagens desesperadas via rádio. Sem combustível. Não podemos avançar. Não podemos recuar. Imobilizados. Solicitar reabastecimento urgente. Reabastecimento não vem. Porque não há combustível para enviar. Wehrmacht planejava capturar depósitos de combustível aliados. Era parte crucial do plano. Contavam com isso. Não como opcional, como essencial. Planejamento baseado em assumir a captura de combustível inimigo. Mas não capturaram. Depósitos foram destruídos por americanos em retirada. Ou foram defendidos. Ou estavam vazios. E sem combustível capturado, a ofensiva morre. Não derrotada gloriosamente em batalha épica. Imobilizada matematicamente por tanques vazios. Tanques Tiger, máquinas magníficas de 60 toneladas, são abandonadas em estradas cobertas de neve, perfeitamente funcionais, sem um arranhão de combate. Sistemas operacionais. Canhões carregados. Munição completa. Mas com medidores de combustível marcando 0. Tripulações explodem os próprios tanques para evitar captura intacta. Cargas de demolição nas torres. Explosões que destroem meses de trabalho de fábrica. Milhões de marcos de custo. Toneladas de aço escasso. Porque não há gasolina para movê-los mais 10 quilômetros. Março de 1945. Alemanha. Últimas semanas antes do colapso final. Indústria para completamente. Não apenas por bombardeios,
Não apenas por falta de trabalhadores, por colapso total do sistema de transporte. Sem combustível, locomotivas param. A Alemanha ainda tem carvão em Minas, mas o carvão precisa ser transportado para as usinas, para fábricas, para aquecimento doméstico. E o transporte parou. Sem trens funcionando, fábricas fecham por falta de matéria-prima. Os trabalhadores não conseguem chegar aos trabalhos. Comida não chega às cidades. Sistema inteiro desmorona como dominós caindo. E nas estradas alemãs, visão que resume colapso melhor que qualquer estatística. Caminhões militares sendo puxados por bois. Não é propaganda, não é exagero aliado, não é caricatura, é real. Fotografias documentam. Veículos militares modernos projetados para velocidade e eficiência, puxados por animais como em século XIX, como em guerras napoleônicas, como antes de motores de combustão existirem. Soldados alemães caminham enquanto soldados americanos dirigem jipes. Divisões Panzer existem no papel, mas não podem se mover. Generais movem pins em mapas de guerra em bunkers cada vez menores. Mas os pins não representam a realidade. Realidade é tanques parados em hangares, aviões cobertos por lonas em aeródromos, caminhões abandonados em estradas, soldados a pé com botas gastas. 8 de maio de 1945. A Alemanha se rende incondicionalmente. A guerra na Europa termina. Bandeiras brancas, documentos assinados, generais alemães entregando espadas em cerimônias formais. Mas a guerra foi decidida meses antes. Foi decidida em agosto de 44, quando Romênia mudou de lado, e Ploeste foi perdida. Foi decidida quando a última planta sintética foi bombardeada. Foi decidida quando a torneira de petróleo foi fechada, e Wehrmacht ficou literalmente imobilizada. A fotografia que captura tudo melhor que palavras. Tanque Tiger abandonado em estrada alemã na primavera de 45. Perfeitamente intacto. Tinta ainda brilhante. Canhão de 88 mm apontando para céu vazio. Lagarta de aço intacta. Motor frio há semanas. Silencioso. Morto. E ao lado, placa improvisada feita por soldados aliados que passaram. Sem gasolina. 3 palavras em inglês. Out of gas. 3 palavras que explicam o colapso do império. 3 palavras que resumem guerra inteira melhor que volumes de história militar. Winston Churchill estava certo em Casablanca. Ploeste era golpe de nocaute, mas levou 5 anos para acertá-lo corretamente. Levou Operação Tidal Wave, que custou 300 vidas e falhou estrategicamente, mesmo sendo heróica taticamente. Levou 5.287 missões adicionais de bombardeiros dia após dia. Levou 900 missões da RAF noite após noite. Levou mudança de lado dramática da Romênia. Levou destruição metódica de cada planta sintética na Alemanha. Mas quando finalmente aconteceu, quando Ploeste foi perdida, quando o sintético foi destruído, quando a última gota foi queimada, Reich morreu de sede. Não gloriosamente em última batalha épica, não heroicamente defendendo a pátria, pateticamente, silenciosamente, como o seu motor morre quando o combustível acaba, tanques parados em hangares porque não tinham gasolina, aviões no chão porque não tinham combustível de aviação, caminhões puxados por bois porque motores diesel não funcionam com força de vontade, soldados a pé porque cavalos mecânicos morreram de inanição. Os Estados Unidos produzia 4.500.000 barris de petróleo por dia em 1943. Alemanha com Ploeste operando e plantas sintéticas em capacidade máxima, 225.000. 20 vezes menos. Já era uma desvantagem esmagadora. Quando Ploeste caiu em agosto de 44, 5.000 barris por dia, 900 vezes menos que os Estados Unidos. Não há estratégia militar que compense essa diferença. Não há coragem que substitua combustível. Não há genialidade tática que faça um tanque andar sem gasolina. Não há ideologia que convença motor parado a ligar. Não há propaganda que transforme tanques vazios em tanques cheios.
Hitler construiu um império que dependia de poço de petróleo que não controlava completamente. Construiu máquina de guerra que bebia mais gasolina do que podia produzir. E quando inimigos finalmente descobriram essa fraqueza fundamental, e levou tempo surpreendente para descobrirem, exploraram implacavelmente. Bombardearam, cercaram, cortaram, estrangularam. E Reich morreu exatamente como o tanque no deserto morre quando o combustível acaba. Não em uma explosão dramática que destrói inimigos ao redor. Em parada silenciosa e patética. Motor tosse. Gagueja. Tenta continuar. Falha. Para. Silêncio. A tripulação sai. Olha ao redor. Vê o horizonte vazio. Sabe que não há ajuda vindo. Não há combustível escondido em lugar secreto. Não há milagre técnico que cria gasolina do nada. Apenas sol quente. Areia infinita. E máquina inútil de metal aguardando ferrugem. A sede matou o Reich. E a sede não negocia. Não aceita desculpas. Não perdoa promessas. Não espera milagres. Apenas mata. Lenta, mas inevitavelmente. Tanque por tanque. Avião por avião. Veículo por veículo. Até não restar nada além de metal frio e promessas vazias de império, que morreu porque esqueceu lição fundamental. Máquinas precisam de combustível. Sempre precisaram. Sempre precisarão. E sem ele, são apenas esculturas de aço esperando ferrugem consumir o que guerra não conseguiu destruir.